muito cuidado nos momentos de certeza da sua vida, porque são nesses momentos que você comete um erro. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler para vocês aqui na versão NVI. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Hoje eu quero falar com vocês sobre as respostas que precisamos. Quem aqui precisa de uma resposta? Levanta a mão. Amém. Não estou sozinho. E por que a gente precisa de uma resposta? Por que a gente busca sempre uma resposta? Isso daqui é importante a gente entender. Porque a resposta, ela facilita o nosso caminho. É por isso que a gente precisa, a gente busca, a gente quer uma resposta. Porque muitas vezes a resposta que você recebe, ela impede você de cometer um erro. Porque muitas vezes a resposta que você busca, ela evita que você entre em uma furada, vamos falar assim, vamos dizer assim. Você faça algo que você não deveria. Você vai perceber que toda vez que você tem uma resposta para algo que você busca, te traz um conforto emocional. Você se sente bem, aquilo te acalma. Então por isso que as respostas são importantes na nossa vida. Mas na realidade, qual é o tipo de resposta que você precisa hoje? Você tem este entendimento, você tem essa clareza, você sabe realmente qual é a resposta que você precisa, ou de repente você já chegou no nível que, Cleiton, a situação que eu estou, eu já não sei nem te falar qual é a resposta que eu preciso. Eu sei que eu preciso de uma resposta e de um direcionamento. Alguns de vocês talvez não tenham essa clareza devido à situação que está passando, devido ao desafio, devido à pressão ou o problema em que você está enfrentando. Outros já têm mais claro a resposta que gostaria de sair daqui hoje à noite. Muitos de vocês estão buscando resposta para um erro que você cometeu e você precisa corrigir, você não sabe como. Então você precisa dessa resposta. Ou de repente, porque você quer uma direção para o seu futuro. Você precisa de uma direção, você quer ser assertivo na sua decisão. Ou porque você quer permanecer na obediência. E é essa a resposta que você busca. Tem pessoas aqui que elas precisam, na realidade, de uma resposta para fazer o planejamento da maneira correta. O ano já virou, já começou e até agora ela não sabe como fazer esse planejamento. Ela não sabe quais são as metas que ela precisa estabelecer. E ela está buscando essa resposta. Tem gente aqui que precisa de uma resposta porque na realidade quer comprar algo, um bem material, pode ser um carro, pode ser uma casa. Tem outras pessoas que precisam de uma resposta porque precisam mudar. E agora? Eu preciso tomar a decisão, Cleiton, eu preciso dar a resposta. Porque eu quero mudar, eu quero sair de onde eu moro, eu quero ir para outra cidade, eu quero ir para outra casa. Mas como que eu faço? Tem pessoas aqui que precisam de uma resposta para saber se deve ou não permanecer ao lado de algumas pessoas, com sociedade. Não é o caso de vocês, mas tem gente que busca a resposta para saber se deve ou não permanecer casado. Isso você não vai encontrar a resposta. Pode ter certeza que Deus não vai falar para você isso aí. Porque foi um projeto, a família é um projeto que Deus criou. E é um projeto bem sucedido. Então, se por algum momento passou isso na sua cabeça, eu já te adianto. Essa não é a resposta que você está buscando. Então, qual é a resposta que você precisa? E quando a gente fala e Deus não responde? Que te dá aquele frio na barriga.
Eu sei que aqui não é o caso também, mas tem algumas pessoas que são ansiosas. Eu sei que não é o caso de vocês, porque só em olhar pela tranquilidade eu vejo, não tem ninguém ansioso aqui. Principalmente quando faz uma oração e pede uma resposta para Deus. Cleiton, como que eu faço quando eu falo com Deus e Ele não me responde? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Eu quero te explicar um pouco por que Deus fica em silêncio em algumas situações. Mas antes de te falar o porquê Deus fica em silêncio em algumas situações, eu quero fazer aqui algumas perguntas para você. Deus não fala com você, Deus não te respondeu, ou o seu medo te impede de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito? Então será que realmente não está falando com você, não está em silêncio, ou o seu medo te dominou a tal ponto que você não consegue pensar em outra coisa, ele simplesmente te paralisou? E não sei se você sabe, duas coisas que não tem como caminhar juntas é o medo e a fé. Então ou você é uma pessoa que tem fé, ou você tem medo. Então você pode achar que Deus está em silêncio, mas não é o seu medo que te dominou. Deus realmente não te respondeu, é porque você está tão focado no problema que você não consegue ouvir ninguém. Você não consegue ouvir a Deus, porque o seu foco está no problema que você está passando. Deus não fala com você, ou você realmente não está acreditando que é Ele que está te dando a direção. Porque às vezes acontece isso, de Deus falar com você, mas não é Deus que está falando, não é possível. E sabe por que algumas pessoas desconfiam? Porque a maioria das vezes que Deus fala com a gente, aquilo que Ele direciona ou aquilo que Ele pede, não faz sentido. Então, se você teve uma resposta, essa resposta não fez sentido para você, eu posso te garantir que é Deus falando. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Se fizesse sentido, Ele não precisava falar para você. Com a sua inteligência, você já conseguia ter a resposta que você busca. E quando Ele fala com você e não faz sentido, é porque Ele quer ver o quanto você acredita e o quanto você tem fé. O quanto você realmente acredita que o que Ele está falando para você é o suficiente para você resolver esse problema. Então, antes de falar alguns motivos pelo qual Deus fica em silêncio, eu preciso trazer esse entendimento. Porque nem todos aqui Deus está em silêncio. Deus está falando, mas você não está ouvindo. Deus está falando, mas você não acredita que é Ele. Deus está falando, mas você está focado no problema. Então é importante você entender isso. 3 motivos pelo qual Deus fica em silêncio. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 7. Eu quero falar aqui sobre o primeiro motivo pelo qual Deus fica em silêncio, muitas vezes com a gente. Olha só, o primeiro motivo pelo qual Deus fica em silêncio é porque você é desobediente. É porque você é teimoso. É porque tem muita coisa que você já sabe e mesmo assim você continua fazendo. Tem muita coisa que você não deveria estar fazendo e mesmo assim você continua. Inclusive, deixa eu falar algo para vocês, tem coisas que Deus já te falou, teve respostas que você já teve de Deus e até hoje você não colocou em prática. Você não colocou em prática nem a última resposta que Ele te deu e já está perguntando outra coisa. Então a nossa teimosia e a nossa desobediência faz com que Deus muitas vezes fique em silêncio. Quer ver, só para você entender, como que você reage quando você precisa falar com seu filho várias vezes? Quando você fala assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Pode ver, chega uma hora que ele pede, você olha para ele e fala assim, você não fala nada, você fica em silêncio, só o seu olhar já está respondendo. Sim ou não, gente? Quem aqui já teve aquele olhar do pai, que você chegou e tipo, seu pai ou sua mãe só olhou para você assim, ó. E nessa hora é legal, sabe por quê? Porque vem aquela dúvida. E aí, esse olhar é de sim ou não? Esse olhar é daquele que cala consente ou não? Tenho coragem? Aí as suas emoções começam a querer falar com você, e você, com Deus, muitas vezes não é diferente. A sua desobediência e a sua teimosia está impedindo com que Ele te direcione. Olha só, Provérbios 9,7 diz assim, quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Então olha só,
Não adianta você querer corrigir o zombador, porque você vai ter um problema para você. Não adianta você querer ajudar quem não quer ajuda. A pessoa não te pediu, você vai criar um problema para você. E você já sabe disso, e mesmo assim você insiste. Você é teimoso, sim ou não? É importante você refletir. Porque tem muita coisa que está aqui na palavra que você conhece, e você já sabe, e mesmo assim você não faz. Então, em qual das duas você se encaixa? Como teimoso ou como desobediente? É importante você refletir, porque pode ser que por isso que Deus está em silêncio em algumas questões com você. Tem pessoas que você não deveria mais estar andando, mas você insiste. Tem respostas que Deus quer dar para você. O problema é que se Ele te falar, a língua é grande, você vai falar para a pessoa. Você não consegue. E aí essa pessoa que está do seu lado, ela não pode saber aquilo que Ele vai te direcionar. E você sabe que não deveria estar andando com essa pessoa, que você não deveria estar deixando ela se conectar a você, ela estar próxima a você, e mesmo assim você insiste. Então é importante você refletir sobre isso. Tem ambientes que você frequenta que não era mais para você estar frequentando, mas você insiste. O ambiente não está edificando em nada a sua vida, mas você insiste. Será que é por isso que Deus não está falando comigo? Ele está em silêncio? Tem negócios que você sabe que você não deveria estar realizando, mas você está. O Espírito Santo já falou com você. Olha, isso daqui não é legal. Sabe como é que você sabe? Eu vou mostrar para você por que o Espírito Santo já falou. Porque já em várias situações você ficou incomodado com aquilo. Aí sabe o que você faz? Coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo te incomodando. Mas a sua teimosia ou a sua desobediência impede você de fazer o que é certo. Então o primeiro ponto em que Deus fica em silêncio com a gente e não dá a resposta que a gente precisa por causa da nossa desobediência. Segundo ponto, para quem está anotando, Deus fica em silêncio, Deus não dá a resposta que você pede porque Ele quer ver como você se comporta. Ele quer saber como é o seu comportamento diante do silêncio dEle. Quando Deus está em silêncio diante de algo que você perguntou para Ele, como que você reage? Você continua esperando? Você continua sem tomar aquela decisão? Ou não? O silêncio de Deus faz com que você saia fazendo coisas. E tem gente que começa a juntar peças, sabe? Ele pega uma frase que uma pessoa falou, aí a frase do outro, aí um pedaço do louvor, junta tudo, ó, Deus falou comigo. Sim ou não? Conhecem pessoas que fazem isso? Eu sei que vocês não, mas conhecem alguém que faz isso. É mais forte do que ele, não tem um controle emocional, então ele perguntou, Deus não falou, ele começa a juntar, ele começa a ver a resposta em tudo. Caramba, eu nunca tinha visto, aquela parede é branca, é isso, é Deus falando comigo. Não, a parede sempre foi branca. Não, você não está entendendo, hoje o branco está diferente. E outro, eu senti. Quando você quer ouvir algo de Deus, já viu como você acha que você está sensível, mas na verdade é porque você quer muito fazer aquilo? Ele nem te respondeu. Só que tem um outro ponto quando a gente fala de comportamentos frente ao silêncio de Deus. Tem muita gente que diante de um silêncio se comporta como uma criança emocional. Então, diante do silêncio de Deus, faz birra, fica chateado, não quer mais falar, quer fazer do jeito dela. E Deus sabe que você é uma criança emocional. Por isso que Ele está em silêncio. Sabe por que Ele está em silêncio? Vou te explicar. Porque quando você é uma criança emocional e você faz uma pergunta para Deus, por você ser uma criança emocional, Ele não pode falar não. Porque tem muita gente que diante de um não de Deus se perde, se rebela, fica revoltado, começa a espernear, começa a querer fazer do jeito dela. Então eu preciso que você tenha esse entendimento. Por que Deus está em silêncio comigo? Será que eu tenho maturidade suficiente para que Deus fale não para mim, e mesmo assim eu continue orando,
eu continue servindo, eu continue amando? Ou não, se Deus falar não para mim, eu começo a chorar, eu começo a espernear. Ou eu começo a insistir. Deus falou não, isso é todo dia. Deixa, vai. Só um pouquinho. Então, é importante que você reflita sobre isso. E o terceiro ponto que eu quero falar com você é que Deus fique em silêncio. Quando você toma decisões por conta própria, somos especialistas nisso. Para você entender o que eu vou falar aqui, vai lá em Gênesis 22. Volta um pouquinho. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis 22, versículo 2. Gênesis 22 diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Olha aqui que interessante o que Deus está falando com Abraão. Tome Isaque, seu filho, seu único filho. Mas espera aí. Quando Deus falou para Abraão, Abraão só tinha um filho? Sim ou não? E Ismael? Ismael era filho de Abraão, sim ou não? Mas Ismael era filho da promessa? Ismael foi um jeitinho que Abraão deu? Então olha só que interessante. Ismael foi um jeitinho que Abraão deu diante de algo que ele quis fazer. Quando Deus vai falar com ele, Deus não reconhece Ismael. Porque Ismael não foi Deus quem deu para ele. Foi quando ele deu um jeitinho. Então você vai perceber que todas as vezes que você dá um jeitinho na sua vida, com coisas, Deus não vai te responder. Deus vai ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque olha só, quando você foi fazer, você perguntou para ele? Sim ou não? Não. Aí agora deu um problema. Muitas vezes você nem lembra que para fazer aquilo você fez uma oração, você pediu para ele. Mas quando deu problema, você corre para quem? Para ele. E você quer o quê quando você faz a sua oração? Quando você está diante de um problema? Que ele faça o quê? Que ele te responda. Mas espera aí. Deu problema agora, eu vou falar com ele. Mas no início você não me perguntou. Tem situações que você está passando, tem desafios que você está enfrentando hoje, que Deus não falou para você fazer. Você simplesmente foi lá e fez. Deixa eu te falar uma coisa. Muito cuidado nos momentos de certeza da sua vida. Porque são nesses momentos que você comete um erro. Você vai reparar que todas as vezes que você fez algo sem perguntar para Deus, sem fazer uma oração antes, é porque você tinha certeza do que você estava fazendo. Era tão claro, era tanta certeza, você falou assim, não, isso aqui não tem como dar errado. Não, Deus está ocupado, não vou... Isso aqui, eu estou vendo aqui, ó, é só fazer. E são nesses momentos que você comete erros. São nesses momentos que você toma decisões, realiza parcerias, fecha negócios, compra coisas que você não deveria. E por isso que hoje você está enfrentando um desafio. Quantas pessoas você já se conectou e você esqueceu de orar e perguntar para Deus se realmente ela era uma pessoa ideal para você ter feito uma sociedade, para você ter se conectado? Por isso que Ele não vai te responder. Porque na realidade aquilo não veio dele. Outra coisa, você já reparou que tudo aquilo que vem de Deus, você não tem problema. As coisas fluem, elas caminham. Então eu preciso que você entenda isso. Porque Deus não vai te responder em cima de situações em que Ele não te pediu para fazer. Em projetos que Ele não pediu para você entrar. Em decisões que você nem sequer consultou através de uma oração se devia ou não. Esse é um dos motivos pelo qual Ele fica em silêncio. Da mesma maneira que você teve um raciocínio, que você teve inteligência para fazer aquilo sem consultar, o que você tem que fazer agora? Saia dessa situação. Porque quando você tomou essa decisão, você contou uma história para você. Não, eu vou fazer isso, por isso, isso e isso. Ok? Então, agora você avalia todo o cenário e resolve.
Porque é assim que funciona. Claro que, pela misericórdia, você vai perceber que muitas vezes Ele não permite que aconteça coisas piores. Mas já que você fez, sem consultar, eu estava conversando com um amigo hoje, e eu lembrei agora. E ele chegou e falou: olha, eu já tomei essa decisão, eu fiz assim, assim, assim. Só que, semana passada, ele tinha falado comigo sobre aquela situação. E eu falei para ele assim: olha, você precisa orar, e você precisa falar com a sua esposa. O que eu faço? Oração, Luciana. Porque Deus vai falar comigo, e quando Deus confirma no meu coração, quando eu vou falar para ela, ela falou: eu já sei, Deus já falou comigo, várias vezes. Quantas vezes eu cheguei para a Luciana, eu estava pensando em a gente fazer isso aqui. Ela fala assim: amém, Deus já falou comigo. E eu falei para ele: olha, oração, esposa. Aí hoje ele falou: olha, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas assim, é algo que, ao meu ver, não faz sentido. E na hora que eu trouxe para ele o cenário, ele ficou assim, sem saber o que falar. Mas aí eu entendi que este é o ponto. Quando ele analisou a situação, aquilo para ele fazia muito sentido. Não tinha erro, não tem outro caminho. A única alternativa é essa. Não tem outra situação. Olha só, é o momento que a gente toma a decisão, porque a gente tem certeza. E às vezes impede que Deus possa operar um milagre. Nessas decisões você impede de ver a glória de Deus na sua vida. Porque você olhou com seus olhos. Porque você ultimamente vem caminhando pela vista e não pela visão. E aos seus olhos não tinha outra maneira. Ok. Só que você só esqueceu de perguntar se era isso que Deus queria que você fizesse. Outra coisa importante, tá? Muito cuidado. Tem portas que você anda querendo fechar que quem abriu foi Deus. E na sua certeza, você está cometendo um grande erro. Tem coisas que você anda querendo vender, que quem te deu foi Deus. Então, muito cuidado com isso. Com aquilo que Ele te deu e você está abrindo mão. Isso também acontece. Mas olha só. O que é importante? Que você saia daqui com esse entendimento. Se Deus está em silêncio, se você não teve a resposta que você precisa, um desses 3 pontos você pode ter passado. Pare de colocar Deus nos seus rolos. Pare de querer pedir para Ele respostas em cima de coisas que Ele não pediu para você fazer. No dia que você realmente começar a consultá-lo antes de qualquer decisão, principalmente daquelas que você tem certeza e que você julga que são simples, porque Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha em coisas pequenas. Mas às vezes você acha que aquilo é pequeno. Aquilo não é pequeno, aquilo é apenas um treinamento para algo muito maior que Ele vai te dar. Por isso que você precisa permanecer em obediência. Eu sempre compartilho que quando eu saí da empresa que eu trabalhava para seguir no ministério, para cumprir meu propósito, foi uma decisão muito difícil. Mas ela não foi tão difícil quanto depois que eu saí, porque a decisão eu ouvi de maneira muito clara. Deus falou comigo, falou com a Luciana. Sabe qual que é o desafio? É permanecer na obediência. E permanecer na obediência você consegue quando tudo que você vai fazer você consulta a Deus. Cleiton, se Ele não falou nada, não é para fazer. Mas Ele está em silêncio. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é que Ele está em silêncio, é que você não tem maturidade emocional. Você ainda é uma criança emocional. Quando Deus fala não para você, você não reage bem. Não é que Ele falou não, é que na realidade você ainda não tem o entendimento que precisa para aquilo que Ele vai te entregar. Fica quietinho. Quantas vezes Deus falou com você coisas que você nem perguntou? Deus levantou uma pessoa para chegar e falou: ó, Deus mandou de falar para você isso, isso e isso. Então, se Ele não está falando, permaneça em obediência. Isso daqui é importante você entender. E eu finalizo trazendo para você aqui uma reflexão. Entenda que para você ter boas respostas, você precisa fazer a pergunta certa. Porque olha só, perguntas são mais importantes do que respostas.
Você está fazendo a pergunta certa? Tão importante quanto fazer a pergunta certa, eu preciso saber se você está fazendo uma pergunta para a pessoa certa. Eu posso te garantir que a resposta que você precisa hoje, Deus já te falou e você já conhece. O problema é que você está perguntando para Ele. E o que você deveria era perguntar para você. Cleiton, como assim perguntar para mim? Perguntar para você. Existem perguntas que você precisa fazer para você. E aí quando você faz a pergunta para você, a resposta de Deus se encaixa e faz todo sentido. Eu vou te ajudar. Olha só. 5 perguntas que você deve fazer para você. E eu gostaria que vocês repetissem. Vocês vão repetir e depois vocês vão responder. Então a primeira pergunta é, vamos lá, todos comigo. Eu acredito em Deus? Sim ou não? Ótimo. Eu confio em Deus? Sim ou não? Ótimo. Eu amo a Deus? Sim ou não? Olha que legal. Eu sou um escolhido de Deus? Sim ou não? Amém. Deus colocou um propósito em mim? Sim ou não? Todas as respostas foram sim. Você conseguiu refletir em cima do que você estava falando? Você prestou atenção na pergunta que você fez para você e a resposta que você deu logo em seguida? Sabe por quê? A resposta que você precisa, a resposta que você busca, você já sabe qual que é. Porque Deus já te falou, você já conhece. Só que você só esqueceu que você precisava perguntar para você. É o quanto você ama, é o quanto você acredita, é o quanto você confia. É isso. É o quanto você sabe que você é um escolhido, é o quanto você sabe que Deus tem promessa na sua vida. É o quanto você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, Ele já colocou dentro de você. Mas é o quanto você confia nisso. Então a pergunta estava sendo feita da maneira errada. Não é para Deus que você tem que perguntar, é para você. É o quanto você acredita nele. É o quanto você ama Ele. É o quanto você confia nele. É o quanto Ele está no centro da tua vida. O quanto Ele está no comando de tudo. O quanto Ele controla tudo aquilo que acontece com você. O quanto você confia. O quanto você quer permanecer em obediência. O quanto você quer viver aquilo que Ele tem para você. O quanto você quer viver a vontade dEle. Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Porque quando você começar a fazer essa pergunta para você, e você tiver responder isso para você, você vai ter a resposta dele. E sabe qual que é a resposta dele? Abre para mim em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Olha como você sabe, antes de ler o versículo, olha como você sabe, como você já tinha a resposta e não tinha se atentado. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Está vendo como você já tinha a resposta? Porque olha só, Romanos 8, 28 diz assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As perguntas que eu fiz aqui, todas elas você respondeu sim. Você acredita em Deus? Sim ou não? Você confia em Deus? Sim ou não? Você ama a Deus? Sim ou não? Você é um escolhido de Deus? Sim ou não? Deus tem um propósito na sua vida? Sim ou não? Então isso quer dizer que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que é o seu caso. Dos que foram chamados, que é o seu caso, de acordo com o seu propósito. Essa é a resposta que você precisa. Cleiton, eu não estou entendendo. Todas as coisas colaboram
para aqueles que amam a Deus. Mas não faz sentido. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Cleito, mas eu fiz algo e eu não perguntei para Deus. Fica tranquilo, porque saiu o aprendizado. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Cleito, mas eu não sei para onde ir. Fica tranquilo. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Essa é a resposta que você precisa. Que tudo que está acontecendo é permissão dele. E tudo que está acontecendo vai colaborar com a sua vida. Você está crescendo, você está avançando e você não percebeu. Glória a Deus. Deus já mudou o seu nível e você não percebeu. Você não é mais o mesmo. Você está focado no problema. Você acha que não tem solução. Você não percebeu que você já é outra pessoa. Quando você começou, quando você entrou nesse problema, você era uma pessoa. Hoje você já é outra, pelo que você aprendeu. Você não sabia que você era tão forte. Você não sabia que você era capaz. Você não sabia que ia acontecer o que está acontecendo na sua vida. Porque todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Então, se questione mais. O quanto eu confio. O quanto eu acredito. O quanto eu o amo. O quanto eu sou obediente. O quanto eu estou caminhando pela fé. Porque essa é a resposta que você precisa. Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. E se até hoje você não teve esse entendimento, se até esse momento você não tinha visto por esse lado, a partir de hoje você sai daqui diferente. A partir de hoje, o entendimento vai fazer parte da sua vida. A partir de hoje você vai parar de falar que você está num deserto. Não é deserto, é processo. E processo, toda vez que Deus coloca você, é porque Ele está te preparando para algo maior. Talvez você não entenda, você não perceba, você não identifique. Fique tranquilo, apenas confie e continue firme. Você pensou em desistir? Para com isso. Foi permissão de Deus. Não é para você parar, não é para você desistir. Principalmente quando você está diante de uma situação que não faz sentido, é porque Deus está agindo. Fique tranquilo, porque no final você vai olhar para trás e a frase que você vai falar é a seguinte: Deus foi perfeito. Tinha que ser daquele jeito. Porque foi assim que eu cresci, foi assim que eu aprendi. E o processo que você está hoje, fica tranquilo. Ele vai servir para abençoar muitas vidas que você vai compartilhar depois, diante do entendimento que você teve, da autoridade que você tem. Porque a autoridade que você está adquirindo no processo que você está passando é para ajudar pessoas depois. É para transformar vidas, é para salvar vidas, é para trazer pessoas para conhecerem a palavra através do teu testemunho, através daquilo que você está passando. E assim como eu já passei por vários processos, eu posso te garantir, fica tranquilo, você vai ajudar e abençoar muita gente. E eu quero fazer uma oração agora para você que quer realmente que a partir de hoje você tenha esse entendimento. Fica de pé, coloca a mão no seu coração. Para você que quer a partir de hoje fazer a leitura certa e ter a sensibilidade que você precisa diante dos processos que Deus permite que você vive, diante daquilo que Deus tem permitido e muitas vezes você não está entendendo, diante da força que você tem e você não tem noção. Ah, se você soubesse o quanto você é forte, o quanto Deus tem coisas grandes na sua vida, o quanto Ele vai te levar a lugares altos, o quanto você vai fazer a diferença na vida de pessoas. Você inspira muitas pessoas e você não sabe. Tem momentos que você parece que, Cleito, mas Deus me esqueceu, Deus não está me vendo, não é possível, é doloroso. Fica tranquilo, Ele está do seu lado, Ele está te carregando. Você tem inspirado muita gente pelas batalhas que você está enfrentando, pelos desafios. Você tem ensinado em cima das suas decisões. Tem muita gente que não era para estar aqui hoje. Você tinha vários motivos para não vir aqui, mas você precisava estar aqui, para você poder ouvir isso.
Deus tem um grande propósito na sua vida. E a resposta que você busca, você já sabe. Você só estava perguntando para a pessoa errada. E que a partir de hoje você saia daqui com esse entendimento. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não temos o discernimento, mesmo quando não conseguimos enxergar o seu cuidado, a sua proteção, a tua blindagem, Senhor. Pai, pedimos a Ti que a partir de hoje, as respostas que a gente precisa, Senhor, que a gente tenha um entendimento, que a gente tenha o discernimento necessário, que a gente possa fazer a leitura para realmente seguir avançando, seguir firme, Pai. Que a gente possa perguntar para a pessoa certa, que a gente possa se questionar diante dos desafios. Para que nesse momento, Senhor, nesse questionamento, a gente possa entender o quanto a gente confia e o quanto a gente o ama. Pedimos perdão a Ti, Pai, porque muitas vezes não fazemos a leitura certa, muitas vezes nos sentimos fracos. Mas que a partir de hoje, Senhor, os Teus filhos possam sair daqui fortalecidos. Que a partir de hoje, Senhor, os Teus filhos possam sair daqui com o entendimento e a sabedoria que eles precisam. Que a partir de hoje, Senhor, a vida deles mude. Que hoje seja um restart, Senhor. E que as respostas que eles precisam, sempre que eles buscarem, eles encontrem. Mas eles encontrem na Tua palavra. Que eles sintam a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Aplauda ao Senhor.